ao YouTube, aos ministros aqui nos ajudando nesta solene liturgia, aos seminaristas, pudera entendermos a história, a maior história de amor que nós celebramos. Inspirado no profeta Isaías, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Quando meditamos na violência absurda e na morte horrível de cruz que Jesus sofreu, podemos cair no perigo de dar a entender não só que Deus permite o sofrimento, mas que no fundo o sofrimento dos seres humanos agrada a Deus. Isso seria uma grande blasfêmia. Seria compreendermos que Deus precisa do sangue, da dor e da morte para aplacar-se em seu furor e em sua ira contra as ofensas recebidas por parte dos seres humanos. Um Deus assim, meu irmão, minha irmã, por mais que queiramos justificá-lo e explicá-lo, em última instância, é um Deus que resulta inaceitável e monstruoso para o comum dos mortais. Olhando para vidas e ensinamentos de Jesus, devemos afirmar com certeza, em meio, sem muitas dúvidas, que Deus, Pai, é um Pai de bondade e de misericórdia, e que Ele não quer que seus filhos e filhas sofram. No mundo existe sofrimento, porque toda forma de vida criada, e mais concretamente, toda forma de vida terrena, ela é limitada. E ela traz consigo o adoecer, o envelhecer e o morrer. Mas diz o profeta Isaías, ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. Existe o mistério insondável da liberdade humana. Liberdade essa que com frequência se inclina para o mal, isto é, a prejudicar o outro e aos demais em geral, fato que leva ao sofrimento no mundo a ter proporções inimagináveis. Inimagináveis. Quando olhamos hoje o nosso poder econômico, e para a quantidade enorme de irmãos nossos brasileiros e no mundo, que perdem as suas vidas por causa do Covid-19, e os inúmeros males que o mundo e o nosso país estão enfrentando, nós que temos fé em Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor, nos perguntamos: onde Deus está? Será que está ausente e não enxergas o nosso drama? Seria Deus indiferente ao nosso sofrimento? A partir, meu irmão, minha irmã, da mensagem de amor e misericórdia que o Evangelho nos apresenta, o único sofrimento que pode agradar a Deus é aquele que brota da inconformidade com o sofrimento provocado pelos nossos semelhantes. Foi por isso que Jesus sofreu. Ele se colocou absolutamente do lado de todas as vítimas e do sofrimento humano, fosse ele qual fosse a razão deste sofrimento. Por isso podemos dizer coerentemente
Pensar que Deus quis que Jesus bebesse o cálice da dor e da morte que teve que beber para ser solidário com as vítimas dos sofrimentos. Assim como quer também que nós hoje nos mortifiquemos e que nós vençamos aquilo que em nós provoca sofrimentos. Nossos comportamentos, nossas condutas, nossos tipos de valores, que muitas vezes pode ser causa de sofrimento para si e para os outros. Disse o profeta Isaías: diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que eles jamais ouviram. É isso, meu irmão, minha irmã, que explica por que Jesus enfrentou um sistema religioso, uma casta de sacerdotes, uma instituição sagrada que, em vez de aliviar os sofrimentos humanos, o que faziam era provocá-lo e agravá-lo ainda mais, no escândalo de ser em nome de Deus. Hoje também não é diferente. A fé já está sendo instrumentalizada por lideranças religiosas mediáticas que fazem um jogo do poder político, adeptas da teologia da prosperidade, da teologia do domínio, fazem lobby a partir dos votos cristãos, com o propósito de conquistar espaço e poder em nossa sociedade. Geralmente, são lideranças que movimentam quantias exorbitantes de dinheiro e possuem até jatinhos particulares. A força mediática ajuda na disseminação de ideias e reforça a percepção de que falam por todos os cristãos. E isto não é verdade. Diz o profeta Isaías, oferecendo a sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Recentemente, meus irmãos e irmãs, lideranças religiosas, mediáticas, convocaram um jejum pelo Brasil, em um momento crucial da pandemia no país. Pessoas morrendo por falta de leito nos hospitais. Gente que não consegue mais fazer ao menos 2 refeições por dia. A carestia dos produtos básicos da cesta básica. O preço exorbitante da gasolina, do gás de cozinha, com preço impraticável. Mas quanto a isso, não há qualquer jejum. O jejum que agrada a Deus, diz Isaías, é libertar os cativos, é ser justo com os trabalhadores. Eles não estão em pleno alinhamento com aqueles que estão a defender, muitas vezes, a política neoliberal e justamente nesse contexto da nossa política no Brasil. Além disso, meu irmão, minha irmã, a nossa conjuntura brasileira vem cada vez mais trazendo ao nosso coração tantas dores que são aumentadas quando chegamos a quase 4.000 vítimas a cada dia morrendo, por incompetência de uma gestão adequada no combate a esta pandemia, por irresponsabilidade das nossas autoridades governamentais e omissão muitas vezes dos nossos políticos. Esse sofrimento não agrada a Deus. Esse sofrimento causado é fruto do egoísmo, é fruto do pecado pessoal e social.
Continua dizendo o profeta: ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Constatamos, irmãos e irmãs, que na vida concreta da nossa sociedade, também aqueles e aquelas que se põem verdadeiramente a lutar contra as causas dos sofrimentos de hoje, inevitavelmente terão de encarar incompreensões, conflitos, perseguições e, às vezes, até situações limites de vida ou de morte. Basta olharmos para as nossas redes sociais, onde muitos, na lógica do ódio, disseminam no meio de nós inverdades, fake news, tentando abafar a voz da profecia e da verdade que precisa ser aceita para que essa verdade realmente é verdade de Deus em Cristo nos liberte e não dobremos o joelho diante das verdades dos que se sentem deuses no mundo de hoje, na nossa sociedade e como governantes. O grito de Jesus continua também hoje: meu Deus, por que me abandonaste? Já afirmou o místico que quando nasce da fé esse grito, outra coisa não é que a impaciência da esperança. Senhor, não tardes. Aceitar nossa ignorância diante do mal inexplicável e se entregar a Deus, como Jesus, com confiança, com resistência pacífica, com a coragem da fé, com o testemunho da coerência de vida. Ainda na cruz de Jesus, meu irmão, minha irmã, Ele não irá pedir por vingança, muito menos solicitar que seus discípulos peguem em armas para tirá-lo da cruz. Isso porque quem está na cruz não é um miliciano, muito menos um governante ou um poderoso empresário. Está na cruz o Filho de Deus, que amou e por amor se doou. Por essa razão, o ódio não está na cruz, a falta de amor não está na cruz, a falta de perdão não está na cruz. E quem diz isso em nome de Cristo, blasfema contra o Filho de Deus. Está na cruz um ser humano, homem, que viveu para a sua mensagem, o Filho de Deus, lutou pelo seu reino, por ele entregou a sua vida. Quem quiser me seguir, disse Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nossa atitude diante do sofrimento é a dinâmica de aceitá-lo, vivendo a atitude de Cristo na cruz. Não significa jamais aceitar passivamente o sacrifício. Isso seria uma postura fatalista diante da vida, uma postura masoquista que nada tem a ver com o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O que nos torna cristãos fortes não é a fortaleza diante do mal, mas a comunhão que na luta contra esse mal nós estabelecemos com o crucificado. Aceitar de forma cristã o sofrimento, muito menos é buscar rapidamente a resignação, vendo naquele mal um castigo ou uma prova. Trata-se apenas de aceitar a finitude, a caducidade da existência humana e a realidade do pecado que habita em todos nós. O mistério da cruz, meu irmão, minha irmã, nos faz aceitar que na vida
há também a vertente obscura e dolorosa. Não obstante a isso, lutamos para que o mal não significa destruição definitiva, mas o caminho de vida. É comungar com Cristo crucificado, segui-lo em sua dupla atitude de comunhão e fidelidade radical ao Pai, numa profunda comunhão e solidariedade com os seres humanos. Diz o profeta Isaías, meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre si as suas culpas. Esta, portanto, neste dia, especialmente, o silêncio diante de Deus. Não um silêncio ateu, não um vazio absurdo sem fundamento, mas o silêncio confiado, entregue, humilde, aberto, que é a verdadeira oração que agrada a Deus. Unidos neste ano especialmente, a tantos e tantas, que através da campanha da fraternidade fez-nos refletir seriamente nesse escândalo que continuamos a comungar com ele muitas vezes pela nossa indiferença. O aumento da violência, o racismo, o fenomenicídio, o preconceito e exclusão contra as pessoas homossexuais, o aumento do desemprego, a miséria, a fome. Diante de tudo isso, meu irmão, minha irmã, olhemos para o crucificado de ontem e de hoje. O mal não é sinal da ausência ou indiferença de Deus. Nos momentos de máximo absurdo e impotência, Deus está aí, do nosso lado, junto a nós. Como um pai e mãe que se faz presente silenciosamente em nosso sofrimento, para conduzir nossa história dolorosa à vida eterna, à Páscoa definitiva. O cristão sofre a cruz impregnado de uma esperança final que ilumina a sua experiência dolorosa, seja ela qual for. No horizonte está esse Deus que ressuscitou o crucificado. Um dia, meu irmão, minha irmã, quando Deus for tudo em todos, a felicidade total não será uma utopia, um sonho ilusório. Os seres humanos serão todos conhecidos e se reconhecerão, como disse o apóstolo Paulo. Então serei conhecido como sou realmente. E Deus enxugará as nossas lágrimas, e a morte não mais existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque tudo isso já passou. Mas agora é o tempo da coragem do testemunho, de ficar de pé como Maria e as mulheres no Calvário, do Brasil e do mundo. E não deixar que Deus seja novamente violentado com uma cultura de violência, com lideranças religiosas comprometidas com poderes mesquinhos deste mundo e com uma política que, em vez de gerar a vida, mata. Termino, portanto, com as palavras do nosso querido Papa Francisco, na Praça de São Pedro, há quase um ano atrás. Diz o Santo Padre: temos um leme, na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança,
na sua cruz, fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio deste isolamento, que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera. A olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em cada um de nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que reacenda em nós a esperança. Olhemos para o crucificado e ressuscitado. Vamos avante, não desanimemos. A Páscoa precisa continuar a acontecer em cada um de nós.